Gente, vamos falar agora sobre o húmero, osso húmero. É o segundo osso do membro torácico. Então, o primo mais proximal é a escápula, que a gente já falou sobre ele, e a escápula se articula com o húmero na cabeça do húmero, que é essa estrutura aqui, ó, cabeça do húmero. Então, aqui a gente consegue ver três húmeros. Esse primeiro aqui, ó, da direita, é o húmero de um equino. Esse segundo aqui é um húmero de um bovino e esse pequenininho é um de um cão, húmero de um cão. Todos os húmeros que estão dispostos aqui são húmeros do membro torácico esquerdo, ok? Depois a gente vai ver por que eles são do membro torácico esquerdo. O húmero é um osso longo, ou seja, ele serve para alavanca e ele possui uma cavidade medular e o seu comprimento é maior que a sua largura e sua espessura, o que caracteriza um osso longo. A gente consegue observar que o húmero apresenta duas extremidades e um corpo. A extremidade a gente pode chamar de extremidade proximal, extremidade distal e corpo. Ou a gente pode chamar de epífise proximal, que é o nome mais técnico, epífise proximal, epífise distal e diáfise, que seria o corpo. A diáfise iria daqui até aqui. Aqui epífise distal de todos os animais e aqui epífise proximal. Pode observar também as faces. Então, essa face aqui, onde a gente vê a maior porção da cabeça, é a face caudal. É a face caudal do húmero. Então essa cabeça ela está disposta próximo caudalmente, ok? Então aqui é voltada para dorsal e voltado para caudal. Dorso caudalmente seria o termo mais adequado. Aqui a cabeça do húmero, dorso caudalmente. E aqui também no cão. Essa cabeça do húmero a gente consegue ver que ela apresenta uma concavidade. Ela apresenta uma concavidade maior aqui na parte mais caudal. E ela é um pouco mais plana na parte mais dorsal. Então aqui é a cabeça do húmero. Essa é a face caudal do húmero. A gente tem uma face lateral do húmero. Face lateral do húmero. Onde a gente vê bem, onde a gente nota de forma bem clara a presença dessa tuberosidade aqui, ó, dessa grande tuberosidade que fica sempre voltada para a lateral. O nome dessa tuberosidade é tuberosidade deltoidea. Então, se essa tuberosidade fica voltada para a lateral e essa cabeça do húmero voltada para a caudal, a gente já consegue bater o martelo que é o húmero de um membro torácico esquerdo. Então, aqui fica a face lateral dele, ficaria voltada para lateral. É um húmero esquerdo porque aqui fica caudal. Tudo bem? Aqui a gente consegue ver também a tuberosidade deltoidea do ruminante e aqui tuberosidade deltoidea. Todos eles vão apresentar a tuberosidade deltoidea. A gente consegue ver também que é um osso que parece que sofreu uma torção. Ele apresenta esse corpo um pouco espiralado. Ó. Aqui o corpo dele, de todas as espécies, é levemente espiralado. Parece que ele foi torcido. Esse espiral que a gente vê no corpo do húmero forma o que a gente chama de sulco para o músculo braquial. Porque existe um músculo braquial que fica disposto exatamente nesse sulco. Não confundam o músculo braquial com o músculo bíceps braquial. São músculos diferentes, ok? Esse sulco que tem aqui é o sulco onde fica disposto o músculo braquial. Então a gente vai começar agora falando sobre a extremidade proximal. Vamos focar no equino, depois eu falo das outras espécies, pois possuem algumas diferenças. Então aqui vamos focar no húmero desse equino, vamos dar uma olhada na sua extremidade proximal.
numa vista caudal, a gente consegue observar a cabeça do húmero, ela é bem grande e desviada para dorso caudalmente, ok? Dorso caudalmente, onde caudalmente essa cabeça é um pouco mais, a curvatura é um pouco mais acentuada, ou seja, a convexidade é um pouco mais acentuada do que aqui na extremidade dorsal. A gente consegue observar também que essa cabeça é rodeada por essas estruturas. No equino, a gente encontra 3 estruturas, são chamadas de tubérculos. O equino apresenta o tubérculo maior, o tubérculo menor e o tubérculo intermediário. As demais espécies apresentam apenas o tubérculo maior e o menor. Então aqui, ó, lateralmente, como é que eu sei que é lateralmente? Deixa eu voltar para cá. Lateralmente, eu sei que é lateralmente porque a gente tem essa tuberosidade deltoide, que eu já falei para vocês. Então aqui é lateral e aqui é medial. Lateralmente, a gente tem essas duas, ó, vou subir a câmera. Lateralmente, a gente tem essa massa óssea. Medialmente, a gente tem essa massa. E aqui a gente tem uma outra crista. Esse que eu estou segurando aqui é o tubérculo maior. Ele fica lateral. Lateral. Essa massa óssea que eu estou segurando aqui é o tubérculo maior. Essa massa que eu estou segurando aqui, ó, é o tubérculo menor, fica medial. E no equino, esse pequenininho aqui, entre o maior e o menor, que a gente chama de tubérculo intermediário, ok? O tubérculo maior, vou virar aqui, ó, agora a gente está vendo uma vista lateral. O tubérculo maior, ele é dividido em 2 porções. Uma parte, ou 2 porções ou 2 partes. Uma porção cranial do tubérculo maior e uma porção caudal do tubérculo maior. Essa divisão a gente vai ver em todos os animais, exceto nos felinos. Então vou voltar para a face caudal. Ó, face caudal. Vamos olhar agora o tubérculo menor. Virei aqui para a face medial. Esse daqui é o tubérculo menor. O tubérculo menor também apresenta nos equinos e nos ruminantes uma divisão em tubérculo menor, porção cranial, e tubérculo menor, porção caudal. Então, se a gente olhar aqui, ó, por cima, a gente consegue ver que essa estrutura toda aqui é o tubérculo maior, porção cranial e porção caudal. Toda essa estrutura aqui é o tubérculo maior, porção cranial e porção caudal. Toda essa estrutura aqui é o tubérculo menor, porção cranial e porção caudal. Essa divisão, repetindo, essa divisão do tubérculo maior a gente vai ter em todas as espécies, com exceção dos felinos. E essa divisão do tubérculo menor a gente só vai ter nos equinos e nos bovinos. E aqui, exclusivamente nos equinos, a gente vai ter esse tubérculo intermediário. As outras espécies não apresentam esse tubérculo intermediário. Esse espaço que existe entre o tubérculo maior e o tubérculo menor é chamado de sulco intertubercular. Nos equinos, como ele tem o tubérculo intermediário, ele apresenta 2 sulcos intertuberculares. Vocês vão ver que as outras espécies apresentam apenas um sulco intertubercular, porque a gente não tem esse tubérculo maior. Ok? Vamos voltar aqui para a face caudal do húmero. Aqui a gente consegue ver a cabeça do húmero se dirigindo em direção caudal. E aqui a gente vê um estreitamento. Aqui a gente consegue ver um estreitamento da cabeça do húmero. Um estreitamento. Esse estreitamento a gente chama de colo do húmero, ou colo humeral. Então aqui é o colo do húmero ou colo humeral. E notem que nesse colo do húmero, eu vou aproximar a câmera. Aliás, eu vou ligar a minha câmera, porque eu acho que vai dar para ver melhor. Olhem aqui na minha câmera.
Deixa eu apagar outra. Notem que aqui é a cabeça do úmero. Cabeça do úmero. Aqui a gente está vendo os tubérculos maior, tubérculo menor. Está vendo a porção caudal do tubérculo maior, porção cranial do tubérculo maior, porção caudal do tubérculo menor e porção cranial do tubérculo menor. E aqui, tubérculo intermediário, cabeça do úmero. Aqui, ó, mais distal na cabeça do úmero, vocês conseguem ver uma linha, bem aqui no colo do úmero, na verdade. Aqui, ó, no colo do úmero, nessa região, deixa eu contar aqui, nessa região, vocês conseguem ver uma linha, e essa linha segue transversalmente, e depois ela vai em sentido distal. Então, ó, ela começa aqui no colo do úmero, aqui, ó, no colo do úmero, segue transversalmente para a lateral, e depois ele vai para distal. Essa linha, que é bem pronunciada, bem fácil da gente ver, é chamada de linha tricipital. O que é a linha tricipital? É a linha onde o músculo tríceps vai se originar. Na verdade, o tríceps, existem cabeças do tríceps. Então, dependendo da cabeça, pode se originar aqui no úmero ou na escápula, como é o caso da cabeça longa. As demais cabeças originam aqui no úmero. Então vamos continuar. Essa linha tricipital, ela vai seguir transversalmente e depois distalmente. A linha tricipital vai terminar indo distalmente na altura dessa tuberosidade aqui, ó, que é a tuberosidade redonda menor. Tudo isso dá para ver. Isso daqui, ó, tuberosidade redonda menor. É imediatamente proximal a essa tuberosidade enorme aqui, que é a tuberosidade deltoide, que já é no corpo do úmero. Então, o corpo do úmero começa aqui. Aqui é tuberosidade redonda menor. Se eu tenho uma menor, é porque eu tenho uma maior também. Depois a gente vai ver porque ela fica lá no corpo do úmero. Então, voltando para cá, vou colocar na horizontal e ligar a câmera de cima. A gente viu aqui a linha tricipital, tuberosidade redonda menor, e aqui a tuberosidade deltoidea. Ainda nessa face, aqui a gente está vendo uma face lateral, ou seja, esse daqui é o tubérculo maior do úmero. Imediatamente distal ao tubérculo maior, aqui é o tubérculo maior, imediatamente distal a ele, e lateralmente a ele, a gente vê essa área aqui, ó. A gente vê essa área aqui. Essa área é onde se insere o músculo infraespinhal. Então a gente chama face ou área de inserção para o músculo infraespinhal. No equino, eu vou colocar aqui, ó, e mostrar para vocês. No equino, a gente não consegue ver tão bem. Aqui, ó. No equino a gente não consegue ver tão claramente, porém no ruminante vocês vão ver que essa face ela é bem pronunciada, olha aqui. Esse aqui é o ruminante. Essa daqui é a face de inserção do músculo infraespinhal. Olha como ela é bem pronunciada, diferente do equino. Ó. Mas ele, de qualquer forma, mesmo não sendo tão pronunciada, o músculo infraespinhal se insere nessa face, ok? Vamos voltar para cá. Então essa face lateral, tubérculo maior, dividido em porção cranial e porção caudal. Face caudal, a gente está só falando da extremidade proximal. Aqui a gente tem a cabeça do úmero e aqui a gente tem o colo do úmero, onde se inicia a linha tricipital. Aqui na face medial, a gente tem aqui, ó, face medial. Aqui a gente não está vendo a tuberosidade deltoide. Aqui a gente está vendo a tuberosidade redonda maior, ó, é na medial, depois a gente vai comentar sobre ela. E aqui a gente está vendo o tubérculo menor do úmero. Ele é o tubérculo menor. Aqui é a porção caudal
e aqui a porção cranial. E agora, uma vista cranial. Numa vista cranial, a gente consegue ver o tubérculo maior. Ó, lembrando que aqui é a tuberosidade deltoide, então aqui é cranial, aqui é lateral. Então, todo esse daqui é o tubérculo maior. Então, essa daqui é o tubérculo maior, porção cranial, sulco intertubercular, tubérculo intermediário, sulco intertubercular e tubérculo menor. Ok? Esse orifício que a gente está vendo aqui, ele é um orifício feito, a gente não encontra ele desse tamanho, e aqui a gente encontra uma série de forâmeos nutrícios, assim como nessa face proximal, né? Aqui tem uma série de forâmeos nutrícios. Esse sulco intertubercular, que no equino a gente apresenta 2, nas demais espécies apresenta 1, antigamente era chamado de sulco bicipital, porque é onde passa o tendão do músculo bíceps braquial, ok? Então essa é a parte, é a extremidade proximal do úmero do equino. Vamos ver o corpo agora. Vamos analisar agora o corpo do úmero, também chamado de diáfise. Então essa região aqui é o corpo do úmero. Aqui a gente continua com o úmero de um equino. Uma vista lateral, vista caudal, vista medial e vista cranial, ok? Vamos olhar aqui numa vista lateral. Numa vista lateral a gente consegue ver, então a gente tem 4 faces, que são essas que eu mostrei para vocês, e a gente consegue ver numa vista lateral, bem delimitado, esse sulco aqui, ó, esse espiral, que eu falei, já comentei anteriormente com vocês, que é onde fica o músculo bíceps braquial. Por isso que a gente chama de sulco do músculo braquial. Além do músculo braquial, aqui passa também o nervo radial. O nervo radial também passa nessa região. Então, alguns autores chamam de sulco radial. Só que sulco radial confunde um pouco, porque aqui não é o rádio, é o úmero. Então, confunde um pouco. Vamos chamar então ele de sulco para o músculo braquial ou simplesmente sulco braquial. O sulco para o músculo braquial ou sulco braquial, ele é delimitado por 2 cristas. Por essa crista aqui e por essa crista aqui. Essa daqui, que a gente chama de crista do úmero, é por onde passa a linha tricipital, ó, tá entrando na crista do úmero. A gente encontra também a tuberosidade redonda menor e a gente encontra também a tuberosidade deltoide. Então tudo isso aqui, toda essa estrutura aqui, ó, é a crista do úmero. Ela também é oblíqua, ó, crista do úmero. Essa aqui é a crista do úmero. Então essa é uma das delimitações do sulco para o músculo braquial. A outra delimitação do sulco é essa crista aqui, ó, que a gente chama de crista supracondilar lateral. Crista supracondilar lateral. Ok? Crista supracondilar, porque aqui a gente tem o côndilo lateral e o epicôndilo lateral. Então aqui a gente tem a crista supracondilar lateral. Lembrando que aqui é a face lateral. Vamos para a face medial. Na face medial, a gente não tem no corpo nada digno de nota. Ela é uma face côncava e aqui a gente vê bem acentuado onde existe o colo do úmero, que já vai começar a extremidade proximal. Numa vista medial, a gente consegue notar bem, principalmente nos equinos e nos bovinos, essa área mais rugosa, praticamente no terço médio do corpo do úmero. Essa daqui é a tuberosidade redonda maior. Tuberosidade redonda maior, onde se insere o músculo redondo maior. Lateralmente, a gente tem a tuberosidade redonda menor, onde se insere o músculo redondo menor, ok? Então, ó, a tuberosidade redonda maior, ela é oposta à tuberosidade deltoide. Ó. De um lado, lateralmente, a gente vê a tuberosidade deltoide e medialmente
a gente vê a tuberosidade redonda maior, mais ou menos um terço médio. Vamos ver agora a região mais, a extremidade distal do húmero do equino. Então aqui na extremidade distal, a gente está numa face lateral. A gente consegue observar que na extremidade distal existe uma grande face articular. Ó. Uma grande face articular que se articula com o rádio e com a una. Se articula com o rádio e com a una. É uma grande face articular. E a gente tem cranialmente uma fossa menor e caudalmente uma fossa bem maior. Estão vendo? Aqui a gente também tem uma crista, uma protuberância aqui na lateral e uma protuberância aqui na medial. A gente vai dar nome para todos eles. Então, a extremidade, vamos dar uma olhada aqui nessa vista proximal, distal, aliás, do húmero. A gente consegue ver essa grande área articular. Toda essa região aqui, ó, que eu estou segurando, toda essa região que eu estou segurando, que tem essa face articular, a gente chama de côndilo do húmero. Toda essa estrutura aqui é o côndilo do húmero. E o côndilo do húmero, ela se articula com os ossos do antebraço para formar o cotovelo. Então aqui vai ser a articulação do cotovelo. O côndilo do húmero a gente separa em duas porções. Aqui a gente está vendo uma vista lateral. Aqui uma vista cranial. A gente separa em duas porções. Uma porção mais lateral, ou seja, voltada para cá, e uma porção mais medial. Aqui é uma vista, vou repetir, aqui é uma vista, deixa eu sincronizar, aqui é uma vista cranial. Então aqui é lateral e aqui é medial. Então essa porção mais medial, aqui é medial, essa porção mais medial a gente chama de tróclea do húmero. Essa mais lateral, onde eu estou passando a ponta aqui, a gente chama de capítulo do húmero. Então essa daqui é a tróclea, esse daqui é o capítulo. E tudo isso aqui junto constitui o que a gente chama de côndilo do húmero. Tudo isso aqui é o côndilo do húmero. Cranialmente, crânio proximalmente ao côndilo do húmero, ou seja, proximalmente nessa direção, e cranial porque está nessa face aqui, ó, face cranial. A gente encontra essa fossa. Essa daqui é a fossa radial. Fossa radial. Isso a gente consegue ver na face cranial. Côndilo, tróclea e capítulo. E aqui a fossa radial. A gente consegue ver lateralmente essa pequena protuberância e medialmente uma protuberância um pouco menor. Então, lateralmente, a gente tem aqui é o côndilo, então aqui é o epicôndilo. Lateral, então é o epicôndilo lateral. E aqui, epicôndilo medial. Epicôndilo lateral e epicôndilo medial. O epicôndilo lateral, cadê? Aqui. Epicôndilo lateral, a gente vai encontrar os músculos extensores. Então aqui a gente tem a origem dos músculos extensores, do cotovelo e do carpo. E aqui medialmente a gente tem a origem dos músculos flexores, aqui no epicôndilo medial. Ok? Então vamos olhar agora uma vista lateral. Olha aqui, vista lateral, aqui tem a tuberosidade deltoide, aqui tem o côndilo maior, o tubérculo maior. Então aqui a gente tem o epicôndilo lateral, porque aqui é lateral, epicôndilo lateral, que continua proximalmente com essa crista supracondilar lateral, que eu já falei para vocês, que delimita o sulco para o músculo braquial. Então aqui a gente tem o epicôndilo lateral, crista supra é o quê? Acima. Crista supracondilar lateral. Vamos olhar agora a face caudal. Na face caudal, a gente tem essa grande fossa aqui. Essa é a fossa do olecrano. Fossa do olecrano.
Então aqui a gente vê a crista supracondilar lateral e aqui a fossa do olecrano, que ela é bem funda, ao contrário da face cranial, onde a gente vai ter a fossa do rádio, que ela é relativamente rasa. Então aqui a fossa do olecrano, ok? E aqui, medialmente, a gente encontra o epicôndilo medial. Lateralmente, o epicôndilo lateral. A gente tem também, aqui na face medial, o epicôndilo medial, e aqui a gente tem o orifício. Ó. Isso aqui é o forame nutrício. Forame nutrício, onde passa artéria e veia nutrícia e passam também vasos. Forame nutrício. Fica imediatamente distal a tuberosidade redonda maior. Então agora a gente tem a comparação entre o húmero de um equino, que a gente acabou de falar, e o húmero de um bovino. Ambos aqui se apresentam na mesma face, aqui é uma face lateral, onde a gente encontra a tuberosidade deltoide, então a gente consegue caracterizar como face lateral pela tuberosidade deltoide. A gente consegue visualizar também o sulco para o músculo braquial, nada muda. E uma coisa que chama bastante atenção é essa área aqui, ó, circular e grande proximalmente, lateral ao tubérculo maior. E aqui a gente não tem uma área tão delimitada, porém a gente tem essa face também, que é a face de inserção do músculo infraespinhal. É a face de inserção do músculo infraespinhal. Ambos vão ter a inserção do músculo infraespinhal, porém no ruminante a gente vê essa face bem delimitada, né, essa área circular. Aqui a gente também tem a tuberosidade redonda menor, um pouco mais discreta do que a gente vê aqui no equino, que a tuberosidade é um pouquinho maior. A linha tricipital da mesma forma, ó, o sulco para o músculo braquial. E vamos olhar agora a cabeça do húmero. A cabeça do húmero não vai mudar, a gente tem um colo do húmero da mesma forma, a cabeça disposta dorso-caudalmente, porém ela é delimitada pelos tubérculos, e agora a gente vê que no ruminante a gente não apresenta esse tubérculo intermediário, No ruminante a gente vai ter um tubérculo maior, que é todo esse daqui, tubérculo maior, e um tubérculo menor, que é esse daqui. A gente também separa em porção cranial do tubérculo maior e porção caudal do tubérculo maior, porção cranial do tubérculo menor e porção caudal do tubérculo menor. E aqui um grande sulco, que é o sulco que antigamente chamava de sulco bicipital, porque passa aqui o tendão do músculo bíceps braquial. A gente vai chamar de sulco intertubercular, porque ele está entre os dois tubérculos, o tubérculo maior e o tubérculo menor. Então a principal diferença entre o húmero do equino para o húmero do bovino é a ausência de tubérculo intermediário no bovino. As demais estruturas vão ser da mesma forma. Então, da mesma forma que a gente viu aqui a tuberosidade redonda menor, a gente vai ver uma tuberosidade redonda maior. Aqui no equino também, ó, tuberosidade redonda maior. A gente tem a fossa do rádio, as duas espécies, ó, a fossa do rádio e a fossa do olecrano. Também no mesmo formato, fossa do olecrano. Da mesma forma, a gente tem aqui a face lateral, aqui face cranial, onde a gente, vista cranial, né? Onde a gente encontra o côndilo. Então esse maior aqui é a tróclea e esse mais lateral é o côndilo, é o capítulo. Capítulo e tróclea, ok? Eu acho que quando eu falei do equino, eu acabei colocando como se fosse uma divisão central, mas na verdade não é central, eu me equivoquei. O capítulo, a tróclea, a gente considera daqui, ó, deixa eu fazer uma linha. Toda essa região aqui é a tróclea.
tudo bem? Toda essa área aqui é a tróclea. O capítulo é só essa área mais lateral aqui, ó. É só essa bordinha mais lateral. Então, se eu fosse dar em proporções, aqui seria mais ou menos 1/5 do tamanho, seria o capítulo, e aqui 4/5 seria a região da tróclea. E tudo isso junto é o côndilo. Tudo bem? Isso aqui no equino, no bovino, a gente consegue ver até mais delimitada a região do capítulo. Ó. Isso aqui é o capítulo, e daqui para medial é a tróclea. Daqui para medial é a tróclea, ou seja, tudo isso aqui é tróclea, e esse pequenininho aqui é o capítulo. Fossa do rádio e fossa do olécrino. Aqui a gente vê o epicôndilo lateral e aqui a gente vê o epicôndilo medial. Aqui eu mudei de câmera para a gente talvez conseguir dar um zoom um pouco melhor no húmero de um cão, porque ele é bem pequenininho. Então aqui é a extremidade proximal dele e aqui é a extremidade distal do húmero do cão. Eu não sei se vocês vão conseguir notar nessa câmera, mas talvez em fotos vocês consigam visualizar melhor. Aqui é a cabeça do húmero e aqui a gente consegue delimitar um tubérculo maior e um tubérculo menor, sendo que o tubérculo maior a gente consegue, deixa eu ver se dá para ver aqui, tubérculo maior a gente consegue dividir em duas porções, uma porção mais caudal e uma porção mais cranial do tubérculo maior. O tubérculo menor não vai ser dividido, a gente só vai apresentar uma porção no tubérculo maior. No cão ainda é bem visualizada a linha tricipital, dá para ver bem claramente a linha tricipital. A área para inserção, ainda proximal, numa vista lateral, a gente consegue ver a área para inserção do músculo infraespinhal é bem delimitada também. Tuberosidade deltoide bem delimitada. E uma coisa interessante aqui é a extremidade mais distal do húmero. Aqui a gente consegue ver a fossa radial, essa daqui, e aqui a gente consegue ver a fossa do olécrino. E notem que existe uma comunicação, ó, da fossa radial com a fossa do olécrino. Existe um orifício. Esse orifício a gente chama de forame supratroclear. Ok? A tróclea está aqui, ó. Isso tudo aqui é a tróclea. Esse daqui é o forame supratroclear. Então existe uma comunicação da fossa do rádio com a fossa do olécrino no cão. Então no cão a gente encontra esse forame supratroclear. Bem delimitado também a gente consegue perceber essa crista aqui, ó, que delimita o sulco para o músculo braquial. Essa crista é a crista supracondilar lateral. A gente consegue ver o epicôndilo lateral também, bem grande, ó. Epicôndilo lateral. E aqui o epicôndilo medial. Acho que na câmera não dá para ver tão facilmente. Mas, em suma, a gente vai ter todas as estruturas da mesma forma. Aqui, ó, pequenininho, não sei se a gente vai conseguir pegar. A gente tem o forame nutrício. E uma coisa que é um pouco diferente, eu não tenho aqui o húmero de um gato para mostrar. Só que enquanto o húmero do cão, a gente vai apresentar um forame supratroclear dessa região, o número do gato, a gente vai apresentar um forame supracondilar. Na verdade, esse forame não vai ter essa união entre a fossa do rádio e a fossa do olécrino, porém, medialmente, a gente vai ter um forame um pouco mais proximal aqui, ó. Um pouco mais proximal, se fosse no gato, que a gente chamaria de forame supracondilar. Ok? Forame supracondilar no felino.